Glória a Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 11 e versículo 12. Glória a Deus. Você encontrou? Aleluia. Então diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 24, versículo 11 e 12. Faça tudo para resgatar os que estão condenados à morte. Não fiques indiferente perante o seu destino. Não fujas à responsabilidade dizendo: mas eu não sabia de nada. Deus, que conhece os corações, não saberá bem o que se passa no teu? Não retribuirá Deus a cada um segundo as suas obras? Vamos orar. Maravilhoso Pai eterno, como é gostoso estar na tua presença te adorando. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, desta vez através da tua palavra pregada, que nós possamos, meu Pai, sairmos aqui nessa noite determinados, além de ouvirmos, praticarmos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar operando em nós, que a tua palavra gere em nós frutos, e que nós possamos entesourar tesouros no céu, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Se assente no seu lugar e continue dando glória ao Senhor, porque Ele merece, Ele é digno. Não há Deus como nosso Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o tema da nossa palavra nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, o texto que nós acabamos de ler, ele explica de uma maneira muito clara e de uma maneira muito inconfundível. Aqui está o grande dever que é exigido de nós, como cristãos, como filhos de Deus: dar alívio aos oprimidos. A palavra de Deus nos afirma lá em Gálatas 6:7 de que Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, isso também ele colhe. A palavra de Deus nos afirma claramente que quem dá alívio aos pobres, aos necessitados, alívio receberá. E eu quero que você entenda a palavra pobre e necessitado muito além da questão financeira, mas principalmente daqueles que são necessitados de Deus. É interessante porque às vezes nós lemos diversos textos das Sagradas Escrituras e tem algumas coisas que nos passam batido. Às vezes não conseguimos perceber que a Bíblia é um livro missionário e de Gênesis a Apocalipse é inerente à missão para aqueles que servem a Deus, para aqueles que são filhos de Deus. E o texto que nós lemos diz: faça tudo para resgatar os que estão condenados à morte. Amados, essa palavra resgatar, no original hebraico que ela foi escrito, é natsal. Natsal, ele fala, é uma palavra que significa, que retrata exatamente uma situação que requer uma intervenção enérgica para salvar vidas. Você já teve que intervir de uma maneira enérgica em alguma situação? Por exemplo, nós que temos um filho que ainda é bebê, né? 1 ano e 9 meses, o Eliel tem. Então, se nós não tivermos de olho, de repente o dedinho vai lá na tomada, o dedinho vai lá no fogo. Então, muitas vezes exige de nós uma atitude rápida, enérgica, para se evitar o pior. E é exatamente esse o sentido dessa palavra hebraica natsal, que foi traduzida para nós como resgatar. Não importa qual seja a situação crítica, a urgência ou a ocorrência do perigo que as vidas estão se encontrando nesse exato momento,
A palavra natsal significa literalmente tirar a força, arrebatar, libertar. É algo que tem que ser feito urgente, empregando tudo que estiver ao nosso alcance para evitar o pior. E veja que a Bíblia é muito clara quando diz: faça tudo o que estiver ao seu alcance para resgatar aqueles que estão condenados à morte. Veja que a Bíblia está falando, não são aqueles que serão condenados. O texto que nós lemos fala que eles já estão, porque essa é a sentença do pecador. A alma que pecar, esta morrerá. Mas Cristo Jesus, ele veio exatamente para nos transportar do reino da morte para o reino da maravilhosa Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós observamos um texto bíblico como este, nós podemos pensar nas pessoas, por exemplo, morrendo de fome em muitas partes do mundo, situação que foi muito agravada agora, pela pandemia, por exemplo. Podemos também pensar nas situações das crianças nas ruas das grandes cidades, crianças que são vítimas da violência, ainda mesmo no seu próprio ventre. Podemos pensar no drama dos refugiados. Esse teatro que acabou de ser encenado aqui pelo diaconato mostra, por exemplo, a representação de diversos povos. Mas também não podemos esquecer que não é especificamente o lugar, mas é as pessoas que movem o nosso coração ao serviço. Onde existe um coração sem Cristo, é ali que nós devemos anunciar a Cristo, seja aos de perto ou seja aos de longe. Como o pastor frisou muito bem aqui, às vezes esses que estão condenados à morte estão dentro da nossa casa, estão na nossa rua, na nossa escola, na faculdade, no trabalho. Não importa onde ele esteja, pode estar perto ou longe. Onde existe um coração sem Cristo, ali é o nosso campo missionário. Então, quando nós temos um texto bíblico como esse, que nos ordena resgatar aqueles que são condenados à morte, nós podemos pensar nas mais diversas situações possíveis. Como se não bastasse, ainda existe a dimensão espiritual dos povos ainda não alcançados pelo Evangelho. O dado mais recente que saiu agora em 2019, final de 2019, fala que hoje no mundo, o mundo da tecnologia, o mundo da informação, o mundo da conectividade, o mundo em que você fala com pessoas do outro lado do mundo em tempo real, esse mesmo mundo ainda tem hoje cerca de 2,3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E aí você diz, pastor, como que pode? É porque exatamente muita gente ainda está de braços cruzados. Muita gente ainda não se deu conta dessa realidade. Mas eu não quero simplesmente jogar um número. Eu quero falar aqui, por exemplo, bem perto de nós, no quintal da nossa casa. Eu poderia citar, por exemplo, que hoje no nosso Brasil, que tem igrejas para todo lado que você olha, rádio evangélica, canal de televisão evangélica. No Brasil nós temos ainda 8 segmentos que são os menos evangelizados e os menos alcançados do Brasil. Entre eles estão os mais pobres, os mais ricos, os mais ricos, os surdos, os ciganos, os quilombolas, ribeirinhos, indígenas e sertanejos. Hoje, no Nordeste, em toda a zona rural do sertão, existe cerca de 16 milhões de pessoas que ainda precisam ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Pastor, o senhor está brincando? Não, irmãos. Nós falamos de uma realidade que conhecemos de perto. Deus tem nos dado a graça de irmos a muitos lugarejos. Vou te dar um exemplo. Em 2019 nós estávamos em Amontada. Fica 2h30 aproximadamente daqui de Fortaleza, cerca de 160 quilômetros. Chegamos a um lugar chamado Sol Nascente, um povoado de Amontada. Passamos o dia lá fazendo um trabalho de evangelização. Nós estávamos trabalhando para a abertura da igreja quadrangular de Amontada.
No final da noite, era mais ou menos, por volta de 8h30, 9h da noite, nós estávamos já reunindo a equipe para retornar ao lugar onde nós estávamos alojados. Um senhor de 63 anos de idade chega, segurando assim, puxando a camisa do pastor que ia assumir a igreja, em lágrimas, dizendo: por que vocês demoraram tanto? Vocês deixaram eu viver 63 anos da minha vida longe desse Jesus que vocês vieram pregar. Por que vocês vieram só agora? Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, nem na rádio, nem pela igreja romana, nem na TV, nunca. Em 63 anos de vida, estava aqui a 2h30 de viagem de nós. Nesse caso, a omissão nada mais é do que uma cumplicidade na morte e na condenação dessas pessoas. E por esta omissão nós responderemos a Deus. Ezequiel 3,18 está escrito: quando eu disser ao ímpio, diz o Senhor, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa do seu pecado, mas o sangue dele da tua mão requererei. Se alguém está oprimido pelo diabo e pelos seus pecados, é nosso dever resgatá-lo. Devemos nos apresentar a fazermos isso. Devemos nos apressar em fazermos isso, não sendo preguiçosos, negligentes, nem muito menos omissos. Muitas pessoas, muitos cristãos, nós lamentamos as milhares de pessoas que morreram pela Covid. É triste? Mas eu lamentei e eu chorei, não por causa simplesmente que as pessoas morreram pela Covid, mas é porque muitos crentes que esfriaram na fé, se desviaram na hora da pandemia, não se deram conta de que a grande maioria no mundo inteiro que morreram de Covid foram para o inferno. O inferno não estava em lockdown, o céu também não estava em lockdown. Você sabe qual foi o livro mais lido, mais vendido disparadamente no mundo inteiro? A Bíblia. Ah, pastor, mas a Bíblia sempre esteve no ranking dos livros mais lidos. Só que nessa pandemia 2020-2021 faltou estoque nas distribuidoras de Bíblia do mundo inteiro. Elas não estavam dando conta. Aleluia! O mundo está sedento, procurando respostas, procurando um Salvador. E nós temos a resposta que o mundo procura. Nós temos. É muito comum a omissão. É mais fácil dar uma desculpa de que nós não sabíamos, que não tínhamos consciência da iminência do perigo em que essas pessoas estavam. Mas em Lucas capítulo 10, verso 31 e 32, Jesus reprova a atitude do sacerdote e do levita, que ignoraram a situação do homem que estava caído na estrada. Lembra a parábola do bom samaritano? Aqueles que se achavam servos de Deus passaram e não fizeram nada para levantar um homem que estava caído à beira da estrada. Quantos caídos você encontrou quando estava vindo hoje para a igreja? A Bíblia diz que aquele homem estava quase como um morto. Sabe o que significa isso? Ele não podia sair daquela situação sozinho. Ele precisava de alguém que parasse, que o ajudasse, que tratasse as suas feridas, que trouxesse para a hospedaria, a igreja, para que ele pudesse se recuperar. Sabe, amados, os dois líderes religiosos ignoraram a urgente necessidade humana que demanda uma ação de compaixão. O problema é que nós estamos vivendo um tempo que existe pessoas, cristãos, que amam mais coisas, amam mais animais do que as pessoas que estão caminhando para o inferno. Precisamos ser movidos de íntima compaixão. É exatamente o desprezado samaritano, considerado estrangeiro e pagão, que tem compaixão do homem caído. Ele suja as mãos, muda a sua agenda, gasta seu tempo, seus recursos para acudir a pessoa necessitada.
E quantos de nós dizemos: não tenho tempo, já estou agendado, tenho meus compromissos. Muitas vezes a missão é cumprida por aqueles que muitas vezes a própria igreja despreza. A missão, na maioria das vezes, é realizada por anônimos, que não estão entre os aplaudidos, nem são lembrados muitas vezes na maioria dos cultos. O nome do bom samaritano nem é citado na Bíblia. Isso é um exemplo real e atual da própria igreja, que muitas vezes não conhece os seus próprios missionários. Muitos dos nossos irmãos quadrangulares, por exemplo, não conhecem pelo nome nenhum dos nossos missionários que estão em outros países, que estão em tribos indígenas, dos nossos pastores que estão lá no interior, enfrentando a seca, enfrentando a falta d'água. A gente às vezes nem sabe quem eles são, nem o que eles passam. Sabe, amados, é mais fácil dar uma desculpa para evitar a censura, a repreensão dos homens, pois talvez as outras pessoas possam entender quando nós dizemos: eu não sabia disso, eu esqueci, não era meu dom, eu não gosto muito de missões, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. E a tentação de mentir para esconder uma falha nossa de omissão é muito forte, quando sabemos que é possível rapidamente sermos confrontados e até refutados. O problema é que na nossa cabeça, missão é apenas uma programação. O pastor reuniu aqui, marcou para sábado que vem de tarde, todo mundo vir na igreja para evangelizar. Aí a gente passa a semana inteira sem fazer nada. Aí no sábado que o pastor marca, a gente vem para sair para evangelizar, e a gente acha que a missão é naquele horário que a gente sai para evangelizar. Missão é um estilo de vida. Amanhã, segunda-feira, o que você vai fazer na sua empresa? O que você vai fazer na sua faculdade? O que você vai fazer na sua escola? O que você vai fazer na sua casa? Na rua que você mora? Você vai simplesmente esperar o culto do próximo domingo? Não. Você precisa viver Jesus lá. Você precisa anunciar Jesus lá. Você precisa entender que a missão, ela é a atitude natural de todo cristão. Entenda pelo ouvido do Espírito, tá? Eu acho incrível como você pode às vezes conversar 3, 4 horas, uma tarde inteira, o dia inteiro. Você conversa com determinados crentes, ele conversa sobre tudo, mas ele não fala um versículo bíblico, ele não fala nada sobre Jesus. Ele conta a série inteira que ele está assistindo lá na internet, ele conta a novela inteira, ele conta, por exemplo, como é que está o campeonato do time, todos os campeonatos, todos os times de futebol, ele sabe quem está ganhando a escala de pontuação, mas ele passa a semana inteira, ele conversa horas, ele não fala nada de Jesus. Não é que você não possa ter o seu lazer, não se trata disso. Se trata que Jesus fala que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se você está cheio de Jesus, é impossível você passar horas conversando com alguém sem que Jesus apareça na sua conversa. Jesus vai ter que fazer parte da sua conversa. É um estilo de vida. Missão não é uma programação. Nós temos uma responsabilidade missionária para com as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. É a missão de misericórdia e compaixão. Não é fácil, com as nossas desculpas, fugir do julgamento de Deus. Seus pensamentos e intenções mais secretos estão abertos, estão nus diante dele. Deus conhece e avalia a motivação do coração. Provérbios 21, versículo 2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda e conhece os corações. Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo as suas atitudes, segundo o fruto das suas ações. Foi o que nós lemos também no primeiro texto dessa mensagem. Se você disser para Deus: eu não sabia, não era minha responsabilidade, será que Deus ele não vai avaliar a motivação do seu coração? Sim, Ele vai. É isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. É fácil a gente dar desculpa para o pastor: pastor, o senhor sabe, não deu e tal, né?
É fácil dar desculpa para o líder do diaconato, porque não deu para estar ali na intercessão, não deu para... E diante de Deus, nós vamos dizer o quê? Será que de fato Deus vai aceitar as nossas desculpas? Será que Deus vai realmente simplesmente fazer vista grossa? Não, a palavra de Deus diz que Ele vai sondar a motivação do nosso coração. Deus sabe e considera as desculpas que damos. Às vezes damos desculpas simplesmente porque talvez não conhecemos a Deus o suficiente e suas prioridades. Para Deus, prioridade é salvar vidas. Tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz. Isso é a prioridade máxima de Deus. Desde que o ser humano pecou lá no jardim do Éden ainda, não é o homem que vai buscar a Deus, mas é Deus que vai no jardim procurar Adão. Adão, onde você está? É necessidade, é prioridade de Deus resgatar o homem pecador, a humanidade perdida. Deus e suas prioridades. Mas às vezes nós damos desculpas, porque às vezes não amamos o próximo como deveríamos. Somos egoístas. Esquecemos de que se a nossa vida foi preciosa para Deus, para que Ele nos resgatasse, a vida dos outros, das outras pessoas, dos outros povos, é igualmente preciosa para Deus, e Ele deseja resgatá-los da mesma maneira. A grande pergunta é: quantos que vieram no culto hoje tiveram a preocupação de convidar alguém que ainda não tem Jesus para estar no culto hoje? Porque muitas vezes nós vamos para o culto porque queremos a nossa bênção, queremos ser renovados, queremos estar em sintonia com Deus. Mas e aqueles que não conseguem se levantar sozinhos? Precisa de nós. Às vezes nós entramos no automático, chegamos na igreja apenas para cumprir um ritual religioso, para bater um ponto. Fui no culto de domingo, glória a Deus. Mas quantos você tentou trazer com você hoje? Quantos você vai tentar levar para o céu junto com você? Quantos? Cada crente deve ouvir 4 gritos que clamam diariamente, nos convocando para testemunhar de Jesus. 4 gritos diariamente, ensurdecedores, estão clamando para que a gente testemunhe de Jesus. O primeiro grito é o grito que vem de cima. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, foi citado aqui: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se assenta em seu trono, e gritando em alta voz por alguém que vá por ele aos perdidos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E diante deste clamor, Isaías não pôde se fazer surdo e nem ficar calado. A única reação de Isaías foi se prontificar a ir. A resposta dele foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas muitas vezes tem muita gente dentro da igreja falando assim: Senhor, eis-me aqui, mas envia-me ali. Né? Senhor, eis-me aqui, mas envia-me ali. Não. Você precisa aprender a ser a resposta das suas próprias orações. Aleluia! Glória a Deus! Como foi falado aqui no teatro, as cadeiras vazias precisam ser preenchidas. Quem vai preencher essas cadeiras vazias? Você. Você tem que ser a resposta a essa oração. Você tem que ouvir esse grito que vem de cima. Jesus deu a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas, seja perto ou seja longe. Será que você pode ouvir a voz que vem do trono? Jesus nos ordena a contar a todos como podemos nos reconciliar com o Pai. A maioria das pessoas hoje utilizam redes sociais. Utilize suas redes sociais para falar de Jesus, meu amado. Tem gente que tem tantos seguidores, aproveita isso, fala de Jesus.
Ai não, pastor, porque eu vou ser cancelado. E daí? Enquanto você está bem sentado, confortável, me ouvindo, nossos irmãos quadrangulares agora, lá na Nigéria, estão morrendo, porque não pode ter isso aqui agora que nós estamos tendo. Você sabia que a segunda maior igreja quadrangular do mundo é a igreja da Nigéria? Já aconteceu lá com as nossas igrejas, eles estarem no culto reunidos de domingo, passar alguém na frente, jogar uma granada e espedaçar todo mundo que está dentro da igreja? São nossos irmãos cristãos e são quadrangulares. Você sabia que a maior igreja quadrangular do mundo está no maior país muçulmano do mundo? Eu não vou citar aqui por motivo de segurança, porque nossos irmãos lá, eles não podem colocar a placa bonita que está ali na frente, Igreja do Evangelho Quadrangular, eles têm que estar escondidos. Mas lá nesse país nós temos mais de 25 mil igrejas. O maior país muçulmano do mundo. O grito que vem de cima: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que você pode exatamente falar, entender isso? Jesus nos ordena aí contar a todas as pessoas como podemos reconciliar com o Pai. O segundo grito é o grito que vem de fora. Em Atos capítulo 16, versículo 9, Paulo teve a visão de um homem da Macedônia clamando para ele, dizendo: passa para o lado de cá e nos ajude. Então imediatamente Paulo percebeu que Deus estava lhe dizendo para ir lá na Macedônia contar ao povo as boas novas de salvação. Será que você pode entender isso? Que ao nosso redor pessoas estão clamando para irmos ajudá-las. Existem povos que estão clamando, pessoas que estão sedentas e famintas da água da vida e do pão da vida. Será que você está disposto a obedecer a Jesus? Pois foi Ele mesmo que disse para os seus discípulos: vocês vão dar de comer a essa multidão faminta. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, manda a multidão embora, porque a multidão está faminta. Aí Jesus olha para eles e disse: não, vocês vão dar de comer a essa multidão. Mas Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Nós não temos dinheiro, não é o meu dom, eu não fui chamado para isso. O que você tem? Senhor, são 5 pães e 2 peixes, é o suficiente. Manda todo mundo se assentar. Aprenda a compartilhar o que você tem com os famintos. Aleluia! Glória a Deus! Vocês vão dar de comer. As pessoas estão procurando. Você sabe qual era uma mentira que Satanás colocou na cabeça da igreja? O povo não quer saber nada com Deus não, pastor. É o final dos tempos, todo mundo de coração duro, todo mundo está se desviando mesmo. Aí a igreja acredita nessa mentira para ficar de braços cruzados. Alguém disse uma vez que o mundo está mais preparado para ouvir o Evangelho do que nós estamos para pregar. Amém. O que é que você tem? 5 pães e 2 peixes? Pastor, eu não tenho ainda um curso de teologia. Mas eu sou recém-chegado na igreja. Usa teus 5 pães e 2 peixes, entrega na mão de Jesus, e aí Ele vai fazer de você um grande ganhador de almas, aquele que vai alimentar os famintos. Sabe, irmãos, nós tivemos a live Vida para o Brasil, né? Nosso pastor Mário orando por cura. Teve gente que ficou apavorado. Pastor, entrega 10 flaconetes de óleo. Eu digo: meu irmão, vem cá, você mora no meio da estrada que não tem nada? Você mora numa rua que tem mais de 10 casas? Moro, então vai faltar óleo para você. Deixa eu contar um exemplo. Eu fui comprar um lanche para o meu filho. Fui no mercado comprar um lanche para o meu filho. Chamei a gerente do supermercado, entreguei o óleo para ela, levei o óleo, entreguei. A mulher ficou impactada, lacrimejando, e disse assim: você não sabe o quanto que eu estava precisando disso. Eu fui comprar um lanche para o meu filho. Eu podia ter só ido comprar e fui embora, mas não, aproveitei a oportunidade para falar de Jesus para aquela mulher. Outro dia encontrei um carteiro que vai sempre deixar correspondência lá na minha casa. Encontrei ele em outro bairro, na outra rua. Parei,
estava com óleo, está lá vindo para o Brasil. Cheguei, peguei algum minutinho dele, falei de Jesus, peguei o óleo. Aquele homem começou a chorar. E ele disse: fazem 10 anos que eu sou funcionário dos Correios. Ninguém nunca parou para falar comigo como você está fazendo. Será que você consegue enxergar as pessoas? Jesus morreu por pessoas. O grito que vem de fora. Ao ver as pessoas no seu dia a dia, você não pode simplesmente ouvir as palavras que saem da sua boca, as palavras que saem da boca dela, mas você precisa ouvir o clamor que sai do coração delas, porque lá dentro o coração delas está gritando, dizendo: eu estou perdido, eu preciso de salvação, me mostre o caminho, me ajude. Aleluia! Você vai na loja, não escuta só o que o vendedor quer te vender, ouça o grito do coração de uma alma perdida que precisa de Deus. Será que você pode ouvir o grito dos perdidos do lado de fora do banquete real? Você está aqui desfrutando desse banquete tão maravilhoso que Jesus preparou para mim e para você nesse culto hoje, mas tem gente lá fora que está morrendo espiritualmente, está de fora desse banquete. Será que as pessoas que estão lá fora são ouvidas por você? Será que você pode ouvir o banquete real? Será que você pode ouvir o clamor das pessoas que estão fora do banquete real, clamando para que você vá lá alimentar essas pessoas? O missionário José Rodrigues, ele fez uma viagem à Índia. A Índia é um país muito grande, é como o Brasil, tem muitas diferenças culturais e religiosas dentro da própria Índia. Existem determinados lugares em que, por várias razões, e uma das razões é por sobrevivência, porque as pessoas às vezes não têm o que comer, às vezes é por tradição religiosa, às vezes é por uma questão cultural. A própria família, ela entrega as suas filhas para serem abusadas sexualmente. Às vezes meninas de 3, 4 anos de idade chegam a ser abusadas por mais de 40 homens no único dia. E é lógico, uma menina de 4 anos de idade não tem estrutura física, ela morre. E ela é jogada na rua como se fosse um gato morto. Aliás, hoje nem animais mais são assim, né? Outro dia foram perguntar para um pastor amigo meu, pastor, se ele ia fazer o ofício fúnebre da cachorrinha que tinha morrido. Então hoje nem animal o povo está jogando mais no meio da rua, mas lá acontece com crianças. E quando o pastor Zé Rodrigues estava ali, um missionário, um senhor, hoje ele já tem mais de 80 anos, mas ele viu exatamente alguém assim, que abriu a porta e jogou um negócio no meio da rua, pá, como se fosse um monturo de lixo. E quando ele foi se aproximando, ele viu que era uma dessas meninas. Ele ficou de choque, ele começou a chorar, ele quis se revoltar com Deus. Ele disse: Deus, onde é que o Senhor está que não vê isso? Sabe o que Deus disse para ele? Eu estou vendo, mas a minha igreja está vendo. Aquilo foi o que bastou para mudar a vida do pastor Zé Rodrigues. Ele hoje tem um trabalho missionário fantástico, tem uma escola de missões, treina missionários, e ainda hoje, com mais de 80 anos de idade, ele ainda é traficante de Bíblia. Entra em país onde é proibido levar Bíblia, vai com fundo falso, usa técnicas para poder levar lá. E nós? Será que podemos ouvir o grito de quem está lá fora? De quem está na balada? De quem está ali colocando o paredão? De quem está na bocada? De quem está sendo iludido pelo tráfico? De quem está no sinal pedindo? Terceiro grito, o grito interior. Em 1 Coríntios 9,16, Paulo disse: sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Seu próprio Espírito lhe falava de dentro dele, dizendo-lhe que para isso é que ele havia sido recriado. Ele não podia evitar de pregar o Evangelho.
Essa era a sua identidade como nascido de novo. O Pentecostes, ele veio como cumprimento da própria promessa de Jesus, que diz: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para ficar dentro da igreja? Não, para serem minhas testemunhas em todo lugar que você estiver, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. É impossível um cristão nascido de novo não ser impulsionado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. Cuidado, tem muita gente por aí que diz que profetiza, planta bananeira, sai voando no meio da igreja, revela para todo mundo. Quantas almas ele já ganhou para Jesus? Eu confesso, eu duvido que seja de fato o Espírito Santo, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele não se aguenta, ele passa a ser um ganhador de almas. Veja Pedro, covarde, negou Jesus 3 vezes. Na hora, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desce sobre ele, na primeira pregação do homem, ganha quase 3.000. Na mesma hora. Crente cheio do Espírito Santo, é impossível ele não pregar o Evangelho. Existe algo dentro de nós, como crentes nascidos de novo, que nos lembra constantemente que devemos falar de Jesus onde estivermos. Somos chamados para sermos pescadores de homens. É isso que somos. Essa é a nossa identidade no reino de Deus. Muita gente quer ser grande no reino de Deus, mas deixa eu te falar, no reino de Deus somos todos pescadores de almas. Essa é a nossa identidade. Não adianta você negar. Jesus chega e fala: venham, porque eu vou fazer de você pescadores de almas. Hoje, por exemplo, o missionário que eu citei aqui, José Rodrigues, ele tem uma casa chamada Casa Meninas dos Olhos de Deus, que eles pagam com a oferta de missões. Eles compram as meninas do tráfico, e lá dentro elas são tratadas espiritualmente, psicologicamente, aprendem a ler, aprendem uma profissão, elas recebem Jesus, são discipuladas, são integradas ao seio da igreja e podem conviver normalmente como qualquer outro cidadão, e principalmente como filhos de Deus. Aleluia. Sabe que você pode ouvir o grito que vem de dentro de você, ouvir o chamado de seu próprio coração lhe dizendo que você precisa falar de Jesus. O grito que vem de cima: a quem enviarei? O grito que vem de fora: eu estou perdido, me ajude. O grito que vem de dentro: pregue o Evangelho. O quarto grito, talvez eles sejam mais cruéis de se ouvir. O grito que vem de baixo. Em Lucas 16, verso 27 e 28, um homem rico e pecador morreu e foi para o inferno. Ele estava com tanta dor que clamou ao céu, implorando para que fosse enviado alguém para avisar aos membros vivos da família dele, para não irem para o inferno. Os perdidos que morreram sem Cristo e foram para o inferno estão clamando por alguém que pregue a família deles, que ainda estão vivos nessa terra, para que saiam. O que você acha que diriam para você os parentes mortos sem Cristo, das pessoas que estão ao seu redor vivas, se esses que morreram ainda pudessem estar aqui? Você trabalhou tantos anos com meu pai, com meu irmão, você era vizinho da minha avó, você nunca falou de Jesus para ela, agora ela vem para o inferno. Pensa num minuto. Você conhece alguém, alguma família que perdeu alguém, por exemplo, pela Covid? Você conhece alguém que perdeu um ente falecido recentemente e que a família ainda continua viva? O que essa pessoa que morreu sem Cristo diria para você? Lembra disso? Lucas 16, o rico pecador lá no inferno: Senhor, manda alguém lá na minha família na terra, para que eles não venham para esse lugar. Meu irmão, será que você ouve o grito dos perdidos que estão lá no inferno, clamando para que você leve o Evangelho para a família deles? Será que você consegue ouvir isso?
que estes 4 gritos, o grito de cima, o grito de fora, o grito de dentro e o grito que vem de baixo, sirvam para silenciar todas as nossas desculpas e apelos inúteis, pelos quais pensamos em calar a boca da nossa consciência quando ela nos acusa de omissão pelo simples dever de anunciar o Evangelho. Deus nos julgará de acordo com as nossas ações. Isaías 40:10 diz: sim, o Senhor Deus vem aí com grande poder, governará com domínio eficaz e dará a cada um a recompensa que merece justamente. A justiça de Deus, ela não pode ser tendenciosa, não pode ser corrompida. Ele prestará contas de acordo com as suas obras, não apenas das más obras, mas também da omissão das boas obras. Muitos cristãos hoje precisam passar por essa mudança de mentalidade. A gente acha que vamos prestar conta a Deus só das más obras, mas o apóstolo Tiago nos ensina na sua carta dizendo: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Se você sabe que precisa anunciar Jesus para qualquer pecador sem Cristo e você não faz, você está pecando. E crente que vive no pecado vai para o inferno. Não adianta estar na igreja se não vive uma vida de obediência a Deus. Deus é justo. Por isso, eu quero lembrar para você nessa noite: enquanto é tempo, dia chamado hoje, no momento chamado agora, já diz o nosso hino oficial: avante pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. Avante, igreja, sem parar, o Evangelho anunciar, até que Ele volte. Olha o hino da nossa igreja: vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer a voz de Deus, e com Ele nós havemos de reinar. Mas até que chegue o reinado eterno, precisamos continuar plantando igreja em todo o Brasil, em todos os lugares do mundo, pregando o Evangelho, falando para todos. Missões é mais que importante, é uma obra urgente. Ou você faz agora, ou amanhã pode ser tarde demais. Eu quero concluir essa mensagem chamando você a uma reflexão muito séria. Será que você consegue imaginar alguma outra coisa fora conhecer a glória do próprio Deus pessoalmente? Será que você consegue, ou você conhece alguma outra coisa que produza tanto júbilo, que durará por toda a eternidade, do que quando você chegar lá no céu e ver outros que tenham chegado lá por causa da sua obediência? Alguém de repente chegar no céu, olhar para você e dizer: muito obrigado, eu estou aqui porque você um dia pregou para mim. Muito obrigado, eu estou aqui porque um dia você recebeu a ordem e você foi e obedeceu. Será que você pode imaginar numa alegria maior do que essa, de que quando você chegar no céu, o próprio Deus chegar para você e dizer assim: está vendo isso aqui? Esse aqui nasceu lá, foi gerado por você. Esse aqui nasceu lá na igreja quadrangular do Zé Paulo, lá na igreja da congregação de Pastor Aurélio. Esse aqui nasceu lá, esse aqui nasceu lá. Esse foi para você, esse foi para sua casa, esse foi para o seu trabalho, esse foi para sua escola, foi para sua faculdade. Nasceu lá, nasceu lá, nasceu lá. Talvez você não sabe o efeito, o impacto. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Talvez vai ter frutos sim que você vai ver acontecendo aqui, mas talvez vai ter frutos que você só vai conhecer lá no lugar. Porque de repente
repente vai ter alguém que você falou de Jesus, talvez você nunca mais vai conhecer a pessoa. Talvez você não saiba qual foi o resultado da mensagem que você pregou para ela. Uma vez eu tive notícia de uma pessoa que estudou comigo 13 anos depois que se converteu ao Evangelho. 13 anos depois. Eu nem sabia, tinha perdido contato. Alguém da minha igreja chegou e falou: olha, pastor, encontrei com fulano de tal, a gente conversando e tal, ele disse que estudou com o senhor. Ele hoje é presbítero, é pregador do Evangelho. Tipo, que maravilha, 3 anos atrás, né? Isso na época, isso já deve estar com, sei lá, 7 anos que me deram essa notícia, que fazia 13 anos que a pessoa que tinha pregado lá atrás. Aí você prega para um hoje, ele converte. Você prega hoje para um, talvez ele não converte, ele vai converter depois da vida. Diz, uns plantam, outros regam, outros colhem, mas Deus dá o crescimento. Talvez aquele que você pregou, todo mundo já ouviu falar no Billy Graham, né? Os maiores pregadores do Evangelho da atualidade, que já dormem no Senhor. Um homem que ganhou milhões de pessoas para Cristo. Mas você já parou para pensar quem foi que ganhou o Billy Graham para Jesus? Vou contar. Isso é para abençoar o diaconato que organizou o culto hoje aqui. Era um diácono. Um diácono que ficava intercedendo na hora do culto. Foi ele que ganhou o Billy Graham para Jesus. Poucas pessoas já ouviram falar do nome dele, nem é lembrado. Por muitos e muitos anos, quando o Billy Graham fazia suas grandes cruzadas, o pai da fé dele ficava de trás do palco intercedendo, orando para Deus usar o Billy Graham. E aí todo mundo hoje conhece o Billy Graham. Você não sabe quem você vai ganhar para Jesus. Talvez possa ser alguém simples da igreja. Talvez possa ser o próximo presidente estadual da igreja quadrangular, o próximo Mário de Oliveira. Talvez possa ser a próxima igreja. Talvez possa ser o próximo prefeito de Fortaleza. Possa ser o próximo governador. Sei lá. Você não sabe aonde Deus vai levar a semente que você plantar. Fica de pé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Ouça o grito que vem de cima. Ainda hoje o Senhor está falando: a quem enviarei? Eis-me aqui, quem há de ir por nós? Ouça o grito que vem de fora. Eu estou perdido, me ajude. Eu não sei como sair, me mostra o caminho. A Bíblia diz que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não enxerguem o caminho. Mas Jesus olha para você e diz: você é a luz, e a luz tem que mostrar o caminho, e o caminho é Jesus. Ouça o grito que vem de dentro. Nós cantamos hoje no culto: o Espírito Santo está em você, ele se move dentro de você, prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Ouça o grito que vem de baixo, daqueles que perderam a vida, que morreram sem Cristo, mas que estão clamando para que alguém pregue a família deles, que ainda está vivo nessa terra, para que eles não possam ser condenados. Senhor, no nome de Jesus, eu oro pelo teu povo aqui reunido. Eu oro pelo povo, meu Deus, que está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta o teu povo na terra dos viventes. Levanta o teu povo para fazer a diferença, meu Pai. Que nós não venhamos, meu Deus, dar uma de surdo. Que nós não venhamos, meu Deus, simplesmente fingir que nós não estamos ouvindo o clamor, o grito. Meu Deus, que esses 4 gritos, meu Pai, possam incomodar a nossa alma, o nosso espírito. Que nós não venhamos, meu Deus, ficar quietos enquanto não fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance, dedicando nosso tempo, nosso talento, nosso dinheiro, nossas orações, nossas lágrimas, nossos esforços para alcançar o perdido a qualquer custo. Levanta, meu Deus, o teu povo. Derrama uma unção missionária, derrama uma unção de compaixão, derrama, meu Deus, uma unção de compaixão. Que nós não venhamos olhar mais para as pessoas da mesma maneira ao nosso redor, mas que nós olharmos as pessoas, nós possamos ministrar a elas o amor de Jesus, ministrar a elas a graça e a misericórdia de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Toma nas tuas mãos a timidez,
Toma nas tuas mãos as preocupações, a ansiedade, esse espírito de inferioridade, essa coisa de dizer que eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Seja quebrado esse jugo hoje, em nome de Jesus Cristo. Derrama sobre o teu povo, meu Deus, um espírito de ousadia, para ganhar, para conquistar, para saquear o inferno e povoar o céu, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, receba a unção do Espírito Santo, receba de Deus nessa noite agora, receba nesta hora, em nome de Jesus. Vai receber esse poder, a descer sobre nós o Espírito Santo, e você será um aleluia. Toma posse, recebe, oh, rebalarabandarabalarabacábia, recebe mais, agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Levanta teu povo, meu Deus, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes. Levanta, meu Pai, os idosos, não importa a idade, todos são ramos frutíferos para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Por acaso tem alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazer isso agora? Pastor, não aceitei Jesus ainda não, quero aceitar Jesus agora. Ou alguém que está afastado do Senhor e quer se reconciliar. O momento é agora de você receber um maior milagre, o milagre da salvação. Hoje o Senhor te chama, porque o céu é para você. Não deixe para amanhã. Se você está aqui hoje, não entregou sua vida a Jesus ou está afastado, se você quer entregar sua vida ao Senhor, nós queremos orar por você. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Se assente no seu lugar. Glória a Deus.